Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? E quantas vezes esse sim te custou a tua paz, a tua energia e o teu autorrespeito? A gente já sabe, é preciso saber dizer não. E você sabe dizer não melhor? E você sabe como fazer isso? Eu sou Manoele Mafra, trabalho há 15 anos na gestão da área de saúde. Atualmente lidero mais 10 líderes e digo a vocês o quanto essa pauta tem estado na minha mesa com muita frequência. Saber dizer não é dizer sim para você mesmo, é dizer sim para a sua prioridade, é reajustar a sua prioridade. Mas existe uma técnica para se fazer isso, existe um método de se fazer isso, existe uma necessidade de ampliar a consciência. Eu posso dizer não para tudo? É esse o meu papel? Mas eu também posso dizer e devo dizer sim para tudo? Como fazer isso? Como organizar as minhas demandas? Como entender o momento ideal de se dizer não, a forma correta de fazer isso e analisar se devo fazer isso ou se eu não estarei perdendo uma oportunidade ou passando uma impressão de indisponibilidade, de inflexibilidade ou até de despreparo. Essa é a grande pauta de hoje. Dizer não é um conceito da autoliderança, da autogestão. É no momento em que você precisa entender que como eu encaixo aquela demanda. Ela é para este momento? Ela pode ser adiada? É necessário que eu articule outras tarefas para um outro momento para que essa se encaixe, porque ela é mais importante? Ou não? Eu posso negociar um novo prazo para essa tarefa. São sempre pensamentos, e quando eu falo do não, eu não estou falando só no ambiente profissional. Esse é um tipo de contexto que serve para a vida. Como devemos fazer isso? Eu fiz uma enquete essa semana e eu achei muito interessante. 80% das pessoas se encaixam entre não conseguem dizer não, não lidam bem com isso, ou dizem não, mas não ficam confortáveis. 60% habitam nesse primeiro aspecto, têm dificuldade em dizer não. 20% estão aqui, ó, entre eu falo não, mas não me sinto confortável. Por que disso? Existem porquês. Eu não vou adentrar nisso neste vídeo. Existem estudos psicológicos relacionados a esse tema. E hoje nós vamos falar de como nós devemos dizer o não, na verdade, de saber dizer o não na hora certa e como fazer isso. Essa é a nossa pauta. Eu trouxe 3 autores que falam, que defendem sobre a importância do dizer o não. O primeiro deles é a Susan David, psicóloga da Harvard Medical School e autora do livro A Agilidade Emocional. Ela fala da nossa capacidade de lidar com emoções difíceis. E sabe qual é uma delas? A culpa do não, a culpa de dizer o não. E ela diz que essa capacidade de lidar com emoções difíceis é o que define o nosso crescimento. Segundo ela, evitar desconfortos em nome de agradar não é gentileza, é autoabandono. Já William Ury, um dos maiores especialistas em negociação e autor do livro O Poder do Não Positivo, ele nos traz um ponto central, que é o não é um bloqueio, ou seja, não é um impeditivo. Ela é uma afirmação de um sim mais profundo, aquilo que realmente importa. Ele diz que o não, ele deve proteger o que é essencial para você. E não apenas rejeitar o outro. Então, quando a gente tem essa clareza e esse entendimento, fica mais fácil. E a Brené Brown, que é uma referência em vulnerabilidade e coragem, ela estuda vulnerabilidade, ela estuda coragem, ela estuda vergonha, ela traz e reforça que a clareza, gente, ela é gentil, mas a ambiguidade, ela é cruel. Então, muitas vezes, quando eu tento dizer o não, eu evito enfrentar uma situação, eu excedo, eu cedo, ou seja, dou um sim, pode até parecer empático, mas com o passar do tempo, isso prejudica a confiança. Agora tem um outro lado da história. Eu já entendi que eu preciso dizer não. Agora, como eu vou fazer isso? É de extrema relevância. Porque muitas vezes as pessoas começam a entender que dizer não é sair dizendo não para tudo. É sempre dar uma negativa a uma nova proposta. Mas isso não é saber dizer não. Isso é ser inflexível, inacessível, resistente. E não é essa a proposta de discutir esse conteúdo. Existem pessoas que são assim, isso nunca funcionou aqui. Ou, já tentei e não deu certo. Ou,
Acho isso uma perda de tempo. São 3 frases emblemáticas de pessoas extremamente resistentes. Essas são frases que a gente precisa refletir e pelo menos evitar. É claro que vão ter situações em que elas parecem importantes ser ditas. Por exemplo, se você acabou de testar, tem pouco tempo que você testou uma estratégia e ela não funcionou. Você tem certeza desses dados? Você entende que as variáveis propostas agora são as mesmas que você testou? Aí cabe você dizer, não funcionou, já testei, encontrei esse resultado. Olha a diferença de, isso nunca dá certo. Eu já testei e não funcionou. Quando você não traz argumentos para aquilo se torna vazio. Então, se você fez, entregue argumentos. Entregue a causa daquilo não ter funcionado e, de pronto, a nova estratégia. É um outro aspecto. Então, a gente vai falar aqui agora de 4 estratégias que nos auxiliam a saber como dizer o não, tá? Primeiro, gente, tenham clareza interna. Saibam o que vocês querem. Se é no trabalho, eu estou trabalhando num projeto ou em alguns projetos, eu tenho uma meta de entregar com a minha equipe a longo prazo, é importante que vocês saibam como fazer isso. Ter clareza, eu quero chegar, eu quero alcançar ali, então eu não posso aceitar qualquer projeto. Porque eu tenho que entender a minha prioridade, aquilo que é o meu foco. Isso serve para a vida pessoal também. De repente eu tenho um foco e várias coisas tangentes chegam até mim. Eu preciso dizer não a essas coisas, porque eu estou dizendo sim àquilo que é a minha prioridade. Sacam a diferença? Dá para entender a diferença? Eu preciso entender que eu vou dizer sim para aquilo que me impulsiona. Então, para os demais, eu digo não. Primeiro ponto, tenho clareza. Segundo ponto, se eu preciso de fato dizer não, contextualiza. Não diga só, não posso. Por exemplo, não posso fazer isso, eu posso trocar com base nas prioridades atuais, eu não consigo absorver isso agora. Não consigo absorver isso agora. Mas nós podemos já colaborar com esse projeto lá na etapa tal, ou em tal mês, ou em tal semana, em tal data. Eu não consigo absorver essa atividade agora, mas a gente consegue na próxima sexta-feira sentar para conversar, porque eu já concluí a minha e eu passo a entender o que você precisa. Olha a diferença do não posso. Não posso. Botei um muro, uma barreira. Contextualize, é a segunda dica. Terceira, seja propositivo. O seja propositivo é quando você ouve uma proposta, você ouve uma necessidade, uma demanda, e você já sabe que ela não se encaixa, ou enfim, e você já pode abordar com uma proposta, com uma sugestão. Então, você vai dar ou não, mas você vai dizer para a pessoa que ela não é o fim da linha, da seguinte forma. Essa abordagem, ela pode não funcionar aqui, mas nós podemos tentar uma outra alternativa. Nós podemos tentar essa alternativa. O que você acha? Faz sentido para você? Porque eu medi isso, eu fiz isso, eu usei essa estratégia há um tempo atrás, com esse mesmo propósito e encontrei esses resultados. Então, a minha solução foi essa. O que você acha da gente aplicar para você também? Opa, eu tenho uma proposta para te dar. Eu não te disse o não, ponto. Primeiro, tenho clareza. Segundo, eu posso contextualizar. Terceiro, eu entrego uma proposta. E o quarto? O quarto é quando a gente alcança uma maturidade bem interessante, que é quando a gente diz não sem dizer o não. É o que a gente chama de linguagem positiva. Quem já ouviu algumas das minhas aulas da comunicação assertiva já escutou isso. É dizer não sem dar o não. Como é que isso acontece? Ao invés de eu dizer, alguém me pede alguma coisa, e ao invés de eu dizer não posso, eu posso dizer assim, podemos fazer isso na próxima sexta? Eu não usei o não. Manu, você tem como me entregar aquele resultado que você apresentou lá na última aula, na sexta, ou amanhã, ou agora? Eu posso dizer assim, posso te entregar amanhã no final da tarde. Tudo bem? Eu não disse não para agora. Eu já disse quando eu faço. Isso serve para todos. Se eu estou atendendo um cliente e ele me diz assim, você pode me fazer tal coisa? E, de repente, vamos falar aqui de um paciente, né? Às vezes ele não pode, por uma questão clínica. Ele me pede água, ele me pede para introduzir a alimentação, ou ele me pede a concessão de uma visita, ou ele me pede qualquer coisa que seja. Ao invés de dizer assim, não posso, senhor.
não tenho como te atender isso agora. Eu posso dizer assim, podemos fazer isso em tal momento? Manu, você pode me dar um pouco de água? Assim, eu posso te dar em 1 hora. Porque em 1 hora eu já consigo liberar, porque o seu jejum passou. Em 1 hora eu tenho segurança. Você pode liberar o meu familiar tal horário mais cedo? Eu consigo liberar 30 minutos mais cedo. O que você acha? Te ajuda? Estou aqui chutando um exemplo, lembrando, inclusive, de coisas que eu já vivenciei dentro do ambiente hospitalar, por exemplo. Mas pode ser um outro ambiente, em qualquer que seja ele. Quando a gente tem uma linguagem positiva, eu estou o tempo inteiro dizendo para a pessoa que estou aberta àquela demanda, que tenho empatia por aquela demanda, mas eu não posso fazer naquele momento. Então eu já digo quando eu posso. E ela vai dizer assim, não, mas eu preciso disso agora. E aí eu afrouxo um pouquinho mais, trago uma contraproposta, mas eu posso fazer isso tudo sem dizer o não. Exige maturidade. Nós somos pessoas que aprendemos a dizer o não para tudo. E isso acabou modulando o nosso comportamento. Acabou modulando a forma como a gente lida com os desafios, com aquilo que amedronta. E essa sensação de talvez eu colocar como defesa tenha me feito usar o não de uma forma inapropriada. Ao invés dela ser aplicada como uma estratégia, muitas vezes ela era uma defesa, uma barreira. E é essa virada de chave que eu proponho agora. Vamos refletir como utilizar essa estratégia adequadamente. 4 foram as dicas aqui deixadas. Espero que vocês apliquem e me contem. Mas me contem também estratégias que vocês utilizam na realidade, no dia a dia de vocês, para que a gente possa trazer em outro vídeo e discutir isso a fundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.